No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor e mais uma vez a gente abraça a todos os irmãos, a todas as irmãs, você que tira um tempinho para acompanhar uma mensagem do reino, uma mensagem genuína, pura, sem fermento. Inclusive o Senhor Jesus, ele fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso é muito importante, porque os fariseus têm fermento. Fermento um pouquinho só, ele leveda toda a massa. Então, o que mais tem aí no sistema religioso é fermento. Bom, essa semana, ontem nós começamos a falar sobre o façamos. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lá o Criador fala no plural. Como nós falávamos ontem, existem várias correntes teológicas, até mesmo dentro da unicidade. Tá? É bom lembrar isso, frisar isso para você, que o que eu falo aqui não é unanimidade no meio unicista, tá bom? Eu já conversei, já me debrucei sobre esse assunto com teólogos, com pessoas mais qualificadas que eu no tema da unicidade. Tem muitos pastores que estão, falo humildemente, à minha frente na unicidade, muito mais estudiosos do que eu no assunto, autores de livros, então estão mais à frente. Inclusive tem autores também internacionais que estudam muito esse tema da unicidade de Deus. Eu sou um pequeno aqui, bandeirante, militante da causa unicista, e humildemente reconheço que tem muitos entendimentos diferentes acerca deste assunto dentro da própria unicidade. A gente descarta aqui a questão trinitariana. Então tem várias versões, né? Uns dizem que Deus estava falando com ele próprio, consigo próprio. E quando eles definem assim, os autores, os teólogos definem dessa forma, eles falam com base mesmo ali, bem, com argumento, poder de argumento. Enfim, tem outros que eu já ouvi um teólogo dizer que, por exemplo, quando ele fala façamos, ele fala conosco, com os pregadores dos dias atuais. Também fala com propriedade, porque pesquisou, porque leu, porque se informou, tá certo? Outros defendem que falam com os anjos, que ele fala façamos, ele está dialogando com os anjos no momento da criação. E fique aí com a gente, porque amanhã a gente fala o que Deus tem nos dado, o que nós entendemos, mas sem desmerecer as outras linhas de pensamentos dentro do meio, do nosso meio, daqueles que professam a fé no único Deus verdadeiro, porque Trindade, todos são unânimes em concordar que não há trindade ali no momento da criação. Ontem nós vimos que Deus criou todas as coisas sozinho. Jeová criou tudo sozinho. Yahvé fez sozinho. Ainda pergunta, lá em Isaías 44, 24, quem estava comigo? Quem estava comigo lá quando eu fazia, quando eu criei? Então, quer dizer, por aí você já pulveriza essa questão dessa questão aí. Agora, vamos continuando aqui, porque é um assunto muito importante. A imagem de quem foi feito? Imagem de quem? Porque Deus é espírito. E Jesus fala lá, quando ele ressuscita, ele coloca a mão em mim, porque o espírito não tem carne nem tem osso, como vocês veem que eu tenho. Pode apertar aqui. Lucas fala isso, capítulo 24. Então veja, a Bíblia vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, apóstolo Paulo diz o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui é uma questão espiritual, mas já chama a atenção a questão para sermos conforme a imagem de seu filho. Se você de repente não se satisfaz, porque isso aí entra uma outra questão teológica e tudo mais, mas veja o que ele diz no capítulo 5, aí mesmo em Romanos, capítulo 5, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em outras traduções, Romanos 5,14, diz que a morte reinou de Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram da mesma forma, da transgressão de Adão, o qual é a imagem daquele que havia de vir, ou seja, Adão é a imagem, a semelhança daquele que havia de vir, ou seja, Adão foi feito com a imagem daquele que viria. Está falando de Cristo. Se você ler Romanos capítulo 5, você vai ver que ele está falando do Senhor Jesus, que Adão foi feito à imagem de Cristo. Aí é Adão. Aí é feito, aí está se reportando ao princípio e está se falando, olha, Adão foi feito à imagem, a figura daquele que viria. Como que a teologia vai negar isso? Como que a teologia convencional, a teologia antiga, contemporânea e tudo mais, vão negar isso? Adão foi feito à semelhança de Jesus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos fazer Adão a imagem daquele corpo que que eu já, fui crucificado antes da fundação do mundo, sabe? Está crucificado antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, desde a eternidade. Olha aí que profundo. E é esse protótipo, essa imagem, Adão foi feito. Pois é. E vou falar um detalhe muito interessante para você dentro desse tema. Já estou terminando, preste bem atenção. Cristo, a Bíblia diz que Cristo é a imagem de Deus. Por isso que nós fomos feitos à imagem dele, de Cristo, que ele é a imagem de Deus. Você vai entendendo aí, ó. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 4, do 3 ao 4, diz assim, ó, mas ainda, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E nós fomos feitos à imagem de Cristo, andando, falando, comendo, bebendo, de carne e de osso. Romanos 5,14. Adão foi feito à imagem, a figura daquele que havia de vir. Romanos 5,14. E Cristo é a imagem de Deus. Ah, você está entendendo? Porque Cristo é o próprio Deus. O único Deus verdadeiro está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler para você Colossenses 1. É muito importante esse versículo dentro do tema que eu estou falando, do 13 ao 15. Diz assim, ó, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Veja, tenta pegar ali o time, hein? Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso que Adão foi feito à imagem dele, porque o primeiro é ele. Então, Adão foi feito à imagem e semelhança de Cristo, porque ele é o primogênito de toda a criação. Então, Adão é que foi feito à imagem de Cristo, não ao contrário. Ô glória! E Cristo é, você sabe, minuto da honestidade, Cristo é Deus. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Aí você vê mais um versículo aqui. O tema é muito amplo, tem muitos versículos, preste bem atenção, tem muitos versículos, mas eu queria repetir para você, para falar no seu ouvido, o que Cristo disse lá em João 14, 9. Ele diz o quê? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E é através deste versículo nós conhecemos que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque, pergunta você, mostra-nos o Pai. Entende?
Então, a imagem que Cristo refletia, a imagem de quem? Em todos os sentidos, de Deus. E Adão foi feito à imagem, o primeiro homem foi feito à imagem de Cristo. Paulo escreve, esclarece, o Espírito Santo, sabendo desses dias, dessa confusão, do façamos, já deixou nas Escrituras bem relatado a imagem de quem foi feito o homem. O tema é muito complexo, muito grande, muito amplo para dissecar esse tema, mas a gente dá aqui no Minuto da Unicidade essas pequenas doses para que você, em cima disso, esquadrinhe mais, busque todas as referências, e aí esse é tema para simpósio, para congresso, uma palestra, não é verdade? Com data show, aquele negocinho todo, vai botando versículo, você vai, ali uma conversa, né? E você vai aprendendo e conhecendo um pouco mais de Deus, tá bom? Mas eu agradeço de qualquer forma a sua audiência, espero ter ajudado até aqui. Amanhã a gente vai trazer a última e mais importante pergunta acerca deste tema. Tá certo? Com quem ele estava falando, como a gente consegue analisar isso pelas Escrituras. Como eu disse no início do programa de hoje, tem muito entendimento acerca disso, muitas versões dentro da própria unicidade, e aí a gente dá o nosso parecer, a nossa resposta, tá bom? Mas é importante você considerar todas as outras, conhecer um pouco de cada, para você fazer aí, né, tirar suas conclusões e fazer aí também a sua pesquisa, tá certo? Eu agradeço a você que tem me ajudado, tem orado por mim, tem ouvido todos os dias aí, a sua audiência é muito importante, suas orações também. Peço que você continue orando, porque esse programa tem essa finalidade, levar um pouco de esclarecimento e não deixar que essa mensagem caia no esquecimento, porque se nós não falarmos da unicidade de Deus, se nós não meditarmos todos os dias nessa palavra, nessa mensagem, vamos acabar esquecendo, os membros vão pensar que tudo é a mesma coisa, né? E aí a gente perde membros para nossa fé, parceiros, soldados de Cristo. Isso é muito importante, proposta do programa é essa. Toda semana, sempre a cada mês eu estou indicando um irmão para uma igreja unicista mais próxima da casa, sempre liga alguém, tem igreja aqui perto de mim, me ajuda, me diz aonde eu vou, e aí a gente está sempre indicando, procurando um pastor amigo, fazendo contato, indicando, tem pastor fulano de tal, vai para tal cidade, tal estado, e aí recomendando que as pessoas, já que não moram muito longe, façam culto em casa. A proposta é essa, né? Saquear dessa trindade nossos soldados que estão indo para lá por negligência, simplesmente negligência, e falta às vezes de alimento forte, sólido, em algumas congregações que pregam a unicidade de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, graça e paz, até amanhã. Minuto da Unicidade.